de aço, né? Que fala que é 1001 utilidades, né? Então, pastor Mateus, aqui é uma honra receber de você a palavra hoje. Amém, aleluia. Você está aqui nessa noite? Você está feliz? Pastor, o senhor podia me emprestar a Bíblia do Senhor, por favor? Que é minha, né? Amém, obrigado, gente. O pessoal pode sentar, por favor. Você está feliz, amado, nessa noite? Ah, gostei. Sou feliz. Você não está feliz. Quem é feliz? Amém. Sabe, amado, nós estamos a ter cultos maravilhosos recentemente. Nas quartas-feiras nós estamos a tratar sobre o tema Fundamentos. E esse é um tema que eu gosto bastante, sabe, amado? Porque qualquer coisa em nossa vida, seja ela espiritual ou natural, sem fundamento, ela se esvai. Uma casa que é construída sem fundamento, ela cai. Uma árvore que não tem um fundamento, ela cai, ela morre. E mesmo assim, somos eu e você, com a palavra de Deus. Sabe, se nós não estivermos alicerçados no verdadeiro fundamento, que é Cristo Jesus, a nossa vida ela vai ruir. E muitas das vezes nós não estamos a nos aperceber do que tem acontecido, porque nós estamos a negligenciar os fundamentos. Sabe, amado, uma casa, ela para ser construída, ela precisa primeiro levar um fundamento. E muitas das vezes o fundamento é a parte mais cara da obra, se você colocar a grosso modo. Mas, amado, é necessário nós investirmos nisso. Não é só termos uma casa bonita, uma casa muito arrumada, e aqui entenda que eu estou falando das nossas vidas. Não adianta nós termos uma casa bem ornamentada, aqui na primeira tempestade, na primeira situação, ela vem ao chão. Eu lembro que quando eu estava na universidade, o sonho de todo engenheiro era fazer um projeto para construir uma casa, né? E é maravilhoso. Eu tive a oportunidade de fazer projetos e algumas dessas casas foram construídas. Mas, amado, em todos os meus projetos, eu colocava 33% de margem de segurança no fundamento. É demais? Eu acho até que é demais. Eu sei que se eu colocasse até 5% ali, era suposto aquilo funcionar. 33%. Sabe por quê, amado? Porque eu não queria correr o risco de que por causa de um fundamento mal feito, eu pudesse arruinar a minha vida e arruinar a vida da minha família. Porque eu seria e sou responsável por aquela obra. Mesmo assim, somos eu e somos você. Nós devemos investir nos nossos fundamentos, para que no dia mau, quando chegar, nós possamos estar em pé, amado. E a responsabilidade que cabe a mim e a você, ela permaneça. Você está comigo aqui? Você está muito sério, né? Está assim meio... Ei, amado, eu estou falando com você. Se a nossa vida não estiver bem alicerçada nos fundamentos de Cristo, que é a palavra, que é Cristo Jesus, a tempestade vai vir, a situação vai se levantar. E, amado, eu e você somos responsáveis pela nossa vida perante Cristo Jesus. E eu quero que Ele me encontre em pé. Eu quero que no dia mau e no dia bom eu esteja firme na verdade, que é Cristo Jesus. Firme na palavra, que é imutável, que é infalível. Mas é necessário nós estarmos firmados na verdade. Tivemos aqui ministrações maravilhosas. O Diogo falou a respeito das doutrinas básicas. Tássila depois veio com uma palavra maravilhosa falando a respeito de nós estarmos com a reação. Sabe, as coisas acontecendo na nossa vida, nós temos que reagir, amado. Ela deu um exemplo da corrida de Fórmula 1, amado. Quando o sinal ficar verde, nós temos que agir. Mas enquanto ele não ficar verde, amado, é tempo de esperar. Mesmo assim somos nós, com Cristo Jesus, com aquilo que Deus tem para mim e para você. O pastor Sérpico também trouxe uma mensagem maravilhosa, contando um testemunho de vida, amado. Testemunho é princípio de fundamento. Sabe, as coisas que nós temos vivido e temos colhido em Cristo Jesus. Entenda o que é que eu vou dizer. Não é pelo muito vir à igreja. Não é pelo muito você conhecer, não é pelo pouco você saber,
mas é pelo tanto que eu e você praticamos da palavra. Ah, pastor Mateus, mas eu sirvo na igreja todo domingo, amado. É bom e é lícito. E está escrito na palavra que nós devemos servir ao Senhor. Mas sabe o que é que vai fazer real diferença na minha e na sua vida? Praticar a palavra. Praticar a palavra, amado. Seja de dia, seja de noite, seja aqui, seja lá fora, amada. A palavra é que vai mudar as nossas vidas. A palavra é que vai alterar rumos de coisas, de situações, de circunstâncias na minha e na sua vida. Você pode conhecer a Bíblia de A a B, de A a Z, né? A a B é curtinho. A a Z. Mas, amado, se a palavra de Deus não estiver firmada e não estiver sendo praticada, não vai valer de nada, amado. Os fundamentos de Cristo Jesus, eles precisam ser praticados em nossas vidas. Nós precisamos praticar, nós precisamos meditar, nós precisamos viver a cada dia os princípios fundamentais que nos regem, que é Cristo Jesus. E eu queria que você abrisse comigo em Mateus 7, 24. Mateus 7, 24. Diga assim comigo: eu estou firmado em Cristo. Amém. Agora com mais convicção: eu estou firmado em Cristo. Mateus 7, 24. Só virar aqui um pouquinho, porque minha Bíblia de papel está... Aqui diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente, que edifica sua casa sobre a rocha. E cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque for edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não a pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amado, esse versículo é maravilhoso, e Tássila na sua ministração também leu o versículo. E é notório, amado, que todos nós temos acesso à palavra. Esse versículo é claro quando ele fala: aquele que ouve a minha palavra e a pratica, permanece de pé. Aquele que ouve a minha palavra e não a pratica, ruirá, cairá. Amado, a palavra, ela vai estar em mim e em você. Mas, amado, só o fato de termos a palavra não quer dizer que ficaremos em pé nas situações. Porque a total diferença é naquilo que nós praticamos e fazemos. Ah, mas você, pastor Mateus, você não sabe o que é que eu tenho passado. A minha vida, amado, a tempestade é a mesma. Eu não sou mais privilegiado que você não, de ter menos problemas ou mais problemas. Não, amado, a tempestade vem para mim, vem para você, vem para todo mundo. A tempestade, ela não escolhe a casa. Você pode pensar que, essa situação me escolheu. Não, amado. Você não é privilegiado, não. A única coisa que você é privilegiado é ser filho de Deus. Co-herdeiro com Cristo Jesus. Isso você é privilegiado. Mas não pense que uma situação ruim, quando se levanta na sua vida, é privilégio seu, não, amado. Isso é dar crédito às coisas que Satanás tem levantado. Por que eu falo isso, amado? Porque muitas das vezes nós nos amoldamos às circunstâncias. Eu estou passando por isso, é assim mesmo. Não, amado, não é assim mesmo, não. Isso não é privilégio seu, não, amado. Isso é o oposto do privilégio seu, que é viver uma vida santa nessa terra, provando e vendo coisas maravilhosas em Cristo Jesus. E quando uma situação dessa se levantar, a gente tem que reagir rápido. A gente tem que reagir rápido, mas, amado, só reage rápido aquele que sabe a palavra, que ouve a palavra e a pratica. Então, amado, não pense que você é mais especial, menos especial, porque a sua vida está ruim ou está boa. Não, amado.
O rio vai se levantar para mim, o rio vai se levantar para você, a tempestade vai se levantar para mim, a tempestade vai se levantar para você. Mas, amado, aquele que ouve a palavra do Senhor e a pratica, esse permanecerá de pé. Eu e você, se praticarmos a palavra de Deus, nós permaneceremos em pé. Eu não quero saber se está caindo canivete lá fora, eu não quero saber se está chovendo, se está crise, se está uma situação difícil, se dobrou o preço das coisas. Não, amado, eu não quero saber. Porque a rocha que eu estou firmado é Cristo Jesus. E se ela não se mexe, eu também não vou me mexer. Amém? Você está comigo? Mas é preciso nós sabermos onde nós estamos e praticar as verdades da palavra. A situação se levantar, uma doença se levantar, eu sou curado em nome de Jesus. A tua palavra fala que o Senhor levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Eu sou curado. Quando a situação se levantar, amado, financeira, Ele é o dono do ouro e da prata. Mas isso não é somente da boca para fora, amado. Não é só recitar um versículo. A palavra de Deus não é magia, não é dizer assim, como um Harry Potter da vida, você fala e... Não é só recitar, não, amado. Você tem que praticar, você tem que viver aquilo. E quando você viver, a sua palavra vai ter poder. Em nome de Jesus, as coisas vão acontecer. Não é da boca para fora, não é uma palavra meramente, não, amado. É a palavra de Deus, Cristo Jesus, que tem que sair da minha e da sua boca. Não somente uma letra ou algo decorado, não, amado. É algo vivido, é algo praticado. É algo que está alicerçado no meu e no seu coração. Um fundamento. Um fundamento, amado, ele não está exposto. Sabia disso? O fundamento, ele quase nunca vai aparecer. Quase nunca você vai notá-lo, quase nunca você vai perceber. Mas, amado, o que sustenta tudo que vem por cima é um fundamento bem estruturado. Eu sei que Deus tem algo muito grande para mim e para você. Mas, amado, se você quer permanecer naquilo que Deus tem para você e para mim, nós devemos ter um fundamento bem alicerçado. E sabe o que é ter um fundamento bem alicerçado? É meditar na palavra, é orar, orar em outras línguas, amado. É crer em Jesus como Senhor e Salvador, é ter convicção na palavra, é meditar dia e noite naquilo que Ele falou para mim e para você, e as coisas vão acontecer. Volto a dizer, às vezes a gente se ilude por uma casa bonita, por uma fachada bonita, por algo maravilhoso, mas, amado, o fundamento é a coisa mais importante. Eu lembro que nessa fase que nós estávamos a tentar construir casas e isso, tinha um amigo meu que ele era muito empolgado. E ele, conhecedor de toda a sabedoria da engenharia civil, ele construiu uma casa que não foi preciso um fundamento muito profundo, porque ele queria provar que um fundamento raso suportaria. Amado, a casa caiu. Graças a Deus não tinha ninguém, não machucou ninguém, nem nada. Mas um córrego, quando chovia, passava bem no meio do fundamento. Bem no meio. E a gente chegava para ele e dizia assim: Otávio, rapaz, está passando uma água aqui que... Não, isso é normal. Essa rachadura aqui acontece porque a dilatação do concreto, do betão, com ferro... Otávio, a gente estudou junto, estou tentando te ajudar. Não, porque agora quando a rachadura vem assim, amado, não tem jeitinho, amado. Fundamento é fundamento, não existe rachadura para fundamento, não. Nosso fundamento em Cristo Jesus não pode estar maculado com rachaduras, com coisinhas, não, amado. Fundamento é fundamento, não é negociável. Quanto mais a gente tenta justificar os fundamentos que nós devemos viver, mais as coisas do mundo começam a se tornar opcionais. Ah, isso não tem nada a ver, amado. Que digam que não tem nada a ver, para mim tem tudo a ver. Crer em Cristo Jesus tem tudo a ver.
ter uma vida de fé tem tudo a ver para mim. Isso é loucura. Amado, eu prefiro viver essa loucura, porque essa loucura salvou a minha vida, salvou a vida do meu filho, salvou a minha família, salvou a minha casa e tem salvo a minha vida todos os dias. Eu estava no batismo, conversando com o nobríssimo João ali, e, amado, você tem um testemunho lindo da parte de Deus. Não menospreze aquilo que Deus fez na sua vida. E nós estávamos conversando ali, brincando e falando da vida e tal, e ele começou a compartilhar a vida dele, começou a compartilhar coisas que aconteceram com ele. Eu digo isso com a permissão dele. Amado, ele estava com a vida toda destruída. Tinha sofrido um acidente, tinha terminado um relacionamento, estava... E certa vez ele foi se encontrar com o chefe dele chegou para ele e perguntou assim, falou, conversou. Ô Vlaba, qual é o seu maior sonho? Qual é o seu maior sonho? Quero ser piloto de moto. Meu maior sonho era ser piloto. O chefe olha para ele e diz assim, pronto, a partir de hoje você é piloto de moto. Se comporte como um piloto de moto. E ele saiu dali, amado, crendo que era um piloto de moto. Sabe o que é que aconteceu? Quando ele saía, ele dizia, eu não posso fazer isso porque eu sou um piloto. Quando ele ia se encontrar com amigos, eu não posso estar aqui porque eu sou um piloto. Quando ele ia fazer qualquer coisa, ele dizia, não, eu sou um piloto. Dormir tarde? Não, piloto não dorme tarde. Tenho que acordar cedo, tenho que me exercitar, tenho que comer bem, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Por quê? Porque ele praticou um princípio fundamental, que é a fé. E sabe o que é que aconteceu com a vida dele? Está ali sentado. Foi salvo. Foi salvo porque quando você está a caminhar nos caminhos certos, existem coisas muito maiores e melhores para você e para mim. E amado, ele abdicou daquilo tudo porque ele cria que ele era um piloto de moto. Não se tornou um piloto de moto, mas encontrou um propósito de vida. Encontrou a palavra, encontrou o desporto que faz. O que eu quero dizer com isso, amado? Muitas das vezes nós não estamos fundamentados firmemente naquilo que Deus conquistou para nós naquela cruz. Amado, você é filho de Deus. E a partir de hoje, a partir de agora, nós devemos nos comportar como filhos de Deus. E filho de Deus não anda naquela rodinha. Filho de Deus não anda falando mal do chefe. Filho de Deus não anda fazendo qualquer coisa. Isso é praticar um fundamento. Não é somente dizer que crê em Cristo Jesus. A gente canta a música, eu sou filho de Deus, mas amado, o que é que um filho de Deus faria? Hoje eu estava conversando com um colega do trabalho, ele disse assim, meu sonho era aprender a cozinhar. Não é seu sonho. É meu sonho, eu estou a falar que não é seu sonho. Se fosse seu sonho, você aprendia. O YouTube está aí cheio de receitas. ChatGPT, você pergunta qualquer coisa, ele responde para você, eu quero fazer um bolo de cenoura com chocolate, você vai fazer. Sonho só é sonho quando você começa a fazer algo por ele. E sabe qual é o melhor sonho que nós podemos sonhar? É que o que Jesus e o que Deus preparou para mim e para você. Esse é um sonho infalível, esse é um caminho, amado, que vai ter um fim proveitoso. E se nós vivermos fundamentados naquilo que Deus prometeu para nós, amado, nós vamos encontrar aquilo que Ele prometeu para nós. Volto a falar, amado, não existe negociação com fundamento. Vê lá, o João praticou um fundamento sem ao menos conhecer, mas aquilo transformou a vida dele. Quanto mais com a palavra de Deus, amado, que é viva e eficaz, que nos dá um destino que é proveitoso para o nosso bem. Sabe, amado, não existe
Nada é impossível para Deus, nada é impossível para Jesus, nada é impossível para o nome dEle. Tudo é possível, mas nós precisamos crer. Nós precisamos colocar em prática fundamentos, amado, que outrora poderiam parecer adormecidos, mas, amado, estão aí. E eu queria que você abrisse comigo, em Hebreus 6:1. Hebreus 6:1. Hebreus 6:1 diz o seguinte: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançado de novo à base do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Amado, esse versículo foi lido pelo Diogo, e aconselho a você a assistir a ministração dele, que foi ímpar a respeito disso, a respeito das doutrinas básicas. Mas eu quero nos ater ao título que começa esse versículo. Eu não sei como está na sua Bíblia, mas o meu diz assim: exortação ao progresso na fé. A sua tem algo parecido com isso? Não? Sim? Por quê, amado? Progresso da fé. Esse título me chamou a atenção. Para estarmos em progresso, amado, nós devemos estar a praticar os fundamentos. Muitas das vezes nós olhamos para os fundamentos e achamos que ele é um fim em si mesmo. A fé é a fé. Amor é amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé. Não, amado. A fé não acaba com a fé. O amor não acaba com o amor. Praticar o princípio da fé abre um leque de oportunidades dada por Deus para mim e para você. Entenda, amado, viver os fundamentos é viver um progresso, é viver em crescente, é viver de fé em fé, de glória em glória. Nós não devemos menosprezar os fundamentos de Cristo Jesus. Nós devemos praticá-los e vivê-los dia após dia, sem cessar. Porque a nossa vida é um progresso. Não ache que você alcançou um patamar que você não precisa mais crer ou não precisa mais aprender sobre fé. Não, amado. Todas as ministrações que nós temos aqui sobre fé, amado, todas as vezes eu recebo. Eu conheço sobre a fé, eu sei sobre o que é crer. Eu sei o poder que existe no nome de Cristo Jesus, se crermos no nosso coração e confessarmos com nossa boca. Mas, amado, eu vibro todas as vezes que é ministrado sobre fé. Porque é segurança para mim e para você. Receber das mesmas coisas, ouvir as mesmas coisas. Porque se nós ouvimos, nós praticamos. Princípios, amado. Princípios, eles são inegociáveis. Ah, pastor, mas minha vida não está alinhada. Amado, veja quais são os princípios elementares da palavra que você deve estar a falhar. Como assim também eu possa estar a falhar. Não existe dúvida, amado, em Cristo Jesus. Se Ele falou para você, vai se cumprir. Se Deus falou algo para você, amado, vai acontecer. Por isso nós devemos cuidar por aquilo que nós dizemos e nós falamos, amado. Nossas palavras têm poder. Poder de vida e poder de morte. Quem a bem utiliza, comerá do seu fruto. Eu lembro que quando nós estávamos para conversar sobre ter bebê, eu e minha esposa, nós chegamos e sentamos assim: precisamos de 3 coisas. Precisamos de uma casa maior, precisamos de um carro melhor e precisamos ter tanto na conta. Pode ser? Pode. Pronto. Amado, isso durou 2 anos até termos Daniel. Mas sabe o que é durante 2 anos você ter a consciência de que algo vai acontecer e você precisa estar pronto? Amado, algo vai acontecer na minha e na sua vida.
algo está por acontecer, amado. Nós temos recebido palavras e palavras de coisas que vão acontecer. Amado, Deus tem dado uma nota para você, Deus tem algo no seu coração, amado, não menospreza. Esses dias eu tive um sonho, e eu disse, meu Deus, isso não foi um sonho, isso foi uma palavra vinda de Deus, e eu creio. E todo dia eu tenho feito aquilo que aquele sonho mostrou para mim. Loucura? Não sei. Uma coisa que eu sei é que Deus, Ele não volta atrás na palavra dEle. Ele é fiel para cumprir a palavra dEle, amado. E se Ele disse algo para mim, se Ele mostrou algo para mim e para você, amado, vai se cumprir. Deus é fiel à sua palavra, amado. E nós devemos estar fundamentados nele. De tal modo que a nossa reação seja instantânea. As coisas se levantam. Ah, não quero saber. Deus já conquistou para mim naquela cruz. Deus já fez tudo. Jesus já foi o sacrifício perfeito. E amado, antes de nós termos Daniel, nós tínhamos completado as nossas tarefas, as nossas skills ali. E amado, se tornou muito mais fácil, muito mais leve. Deus tem coisas preparadas para mim, para você, coisas preparadas para mim e para você, amado. Mas nós precisamos cumprir os objetivos de hoje. É algo muito grande que Deus tem para nós, para mim e para você, Mas, amado, você não vai chegar lá do dia para a noite, não. Você tem que estar pronto. Se você não estiver preparado, Deus não vai lhe colocar num lugar de perigo, não. Num lugar de risco, num local que o nome dele possa ser manchado, não, amado. Deus confia grandes coisas a pessoas bem fundamentadas. Podem não ser os melhores, mas, amado, se tem conhecimento da palavra e as pratica, Deus ele confia. Eu digo pela música. Vocês podem me ver tocando e muita gente acha que eu toco muito bem. Mas, amado, tem muita coisa que eu toco que eu nem sei o que é que eu estou fazendo. Os meninos até brincam comigo, até perguntam assim, que nota é essa? Eu não sei que nota é essa. Mas sabe o que é que eu sei? Eu sei os fundamentos da música. Eu sei as escalas. Eu sei para onde eu tenho que ir. E, amado, muitas das vezes eu estou tocando, fazendo qualquer coisa ali. E você pode estar olhando para mim dizendo assim, meu Deus, como é que ele está fazendo isso? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, os fundamentos. E se eu sei os fundamentos, eu sei que eu sei fazer. Entende, amado? Se eu e você soubermos os fundamentos da palavra, muita coisa vai parecer loucura. Muitas das coisas nós vamos olhar e vamos dizer assim, isso é impossível, eu não sei. Mas eu não quero saber, eu quero saber dos fundamentos. Ai, mudou o tom. Ok. O princípio é o mesmo. Ah, agora subiu. O princípio é o mesmo. As circunstâncias, elas podem mudar, amado. Para A, para B, para C, para D. Mas, amado, o princípio, ele continua o mesmo. O fundamento, ele continua o mesmo. E ele não vai mudar. E se nós o bem praticarmos, nós vamos comer bons frutos. E eu queria demonstrar isso para você. E eu queria que você lesse esse versículo comigo. Pode ser? E agora você não vai abrir a sua Bíblia, tá bem? Você pode ler comigo em voz alta? Vamos lá? 1, 2, 3. É difícil. Agora ficou difícil. Já estava ruim, agora ficou difícil. Vamos lá. Cadê? Se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar. Senão, eu sou quem permanece em mim.
e secará. Se permanecerdes em mim, permanecerei em vós, pedireis. Amém. Parabéns, você passou no teste. Esse é um estudo de Cambridge, amado, que fala a respeito da leitura cognitiva paralela. O que é que isso significa? Todas as palavras aí elas estão desordenadas. Mas a primeira e a última estão certas. Sabe o que é que acontece? Seu cérebro ignora totalmente o embaralho. Você pode até começar difícil, mas depois você começa a ler bem. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que está errado, o seu cérebro ele começa a entender e começa a destrinchar as coisas. Mas sabe por quê? Porque a primeira letra e a última estão certas. Sabe, amado, muitas das vezes nossa vida ela vai estar embaralhada. Mas se o alfa e o ômega estiverem lá, se Cristo Jesus, que é o começo e o fim, estiverem lá, amado, eu não quero saber se as palavras estão todas embaralhadas. Eu não quero saber, amado, porque eu vou conseguir ler, porque o princípio e o fim está lá. Cristo Jesus, que é o começo e o fim de todas as coisas, Ele está lá. A palavra de Deus tem que ser assim, amado, praticada de forma cognitiva e paralela. A circunstância está se levantando, amado, eu não quero saber. Cristo Jesus é meu começo, Cristo Jesus é meu fim. A palavra do Senhor fala isso, eu não quero saber. Ah, mas essa palavra é muito grande, está bem embaralhada, amado. Não importa quão grande seja a palavra, quão embaralhado seja a situação. Se o começo e o fim estiverem certos, você vai conseguir ler. Mas sabe o porquê disso, amado? Porque você tem um fundamento em gramática. Você pode não saber conjugar os verbos, se está em pretérito perfeito, se está em gerúndio, se está no pretérito do passado, mas, amado, isso nem importa para você mais. Porque você sabe ler, você sabe falar, você pratica todos os dias um idioma português. E por muito praticar, você tem domínio, embora esteja embaralhado. Se eu colocasse aqui em aramaico, todas as palavras certas, alguém conseguiria ler? Não. Por quê? Porque você e eu não temos domínio do aramaico. Nós não temos base, nós não temos prática no idioma. Podia estar tudo certo, amado. Da mesma forma tem que ser a palavra de Cristo Jesus em nossas vidas. Nós devemos praticar, nós devemos meditar, nós devemos viver todos os dias, todas as horas, de dia e de noite, para que quando a situação se levante, o embaralho possa se levantar, nós saibamos a todo tempo que Cristo Jesus é o começo e o fim. E nele nós podemos todas as coisas. Você entende isso, amado? Você entende como o poder de praticar e crer em Deus e meditar na sua palavra pode mudar totalmente o rumo da minha e da sua vida. Assim como o nosso cérebro, ele começa a corrigir as coisas, a nossa mente deve estar assim, nessa reação rápida, sem focar nos problemas, sem focar nas coisas que Satanás levanta, sem focar que, fulano falou isso, não, amado. Deus nos chamou para pregar o evangelho a toda criatura, Deus nos chamou para levar Cristo Jesus onde nós estivermos. A situação vai se levantar, amado, e você não é especial por isso, não. Às vezes nossa vida vai parecer um caos, embaralhada de todos os jeitos, mas, amado, Cristo Jesus é meu começo e meu fim, e nele eu vou descansar, e nele eu vou crer, e nele vai ser a minha confissão. Se nós entendermos isso, amado, que os fundamentos são as coisas que nos tangem, que nos regem, nós vamos avançar, nós vamos viver coisas muito maiores, nós vamos perder menos tempo com coisa que não deveríamos perder e ganhar mais tempo fazendo coisa que nós devíamos fazer. Agora, se eu colocasse aquele versículo
com a primeira e a última letra embaralhada, você muito provavelmente você não conseguiria ler, sem saber o contexto, né? Agora que você já leu, muito provavelmente você conseguiria ler porque a sua mente já praticou. Mas, amados, se Cristo Jesus não for o nosso começo e o nosso fim, pode ter certeza que a nossa vida vai estar muito, mas muito, muito embaralhada. Muito. Embora ela possa estar embaralhada, ou coisas se levantando, se Cristo for o nosso começo e o nosso fim, tudo isso deixa de ter razão. Tudo isso deixa de ter importância, de ter relevância. Porque o nosso foco é Cristo Jesus. Cristo Jesus. Cristo Jesus. Está firmado, está fundamentado, está bem alicerçado na palavra. E eu não quero saber mais de nada. Porque se eu estou em Cristo Jesus, tudo eu posso. Tudo eu posso. E eu queria que você abrisse comigo. Lá em Colossenses 2,6. Colossenses 2,6. Diga comigo, eu estou firmado em Cristo Jesus. Colossenses 2,6. Diz o seguinte: ora, como recebeste de Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, ratificados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Eu acho interessante esse versículo quando ele fala, Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados. Mais uma vez mostra onde nós devemos estar enraizados e edificados. Em Cristo Jesus. Não existe outro fundamento, não existe outra pedra angular, não existe outro lugar de segurança que você possa estar sem ser Cristo Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Se nós estivermos nele, amado, como aquele versículo que nós lemos, ramos na videira, dando frutos, amado. Mas o ramo, ele não está preocupado com o que está acontecendo lá fora, não, amado. Ele está preocupado em pegar da seiva que vem da árvore. Porque ele sabe que aquela seiva é que vai fazer diferença para ele. Nós não vimos aquela seiva, nós a olho nu não podemos ver. Se você sangrar uma árvore, você vai ver, mas amado, o ramo ele só está se importando em tirar da árvore aquela seiva, para que ele possa dar fruto. E assim sou eu e você, amado. Ramos em Cristo Jesus, sugando daquilo que Ele tem para mim e para você, da palavra de Deus, absorvendo a palavra dEle para mim e para você, aquilo se tornando vida em nós, e aquilo sendo exposto como um fruto, para que outros possam, amado, encontrar a Cristo através das nossas vidas. Eu não quero ser encontrado como um ramo que não dá fruto, amado, como um ramo que vai ser cortado e deitado ao fogo, não, amado. Sabe por que existem ramos assim? Porque ele cortou a conexão com a árvore. Ele deixou de extrair a seiva da árvore e ele morre. Pode ser o ramo mais bonito, mais vistoso, mas amado, se não existir ligação com a árvore, ele morre. Porque a seiva deixou de passar. Esses são os fundamentos da palavra nas nossas vidas, amado. Nós devemos estar praticando, ouvindo as mesmas coisas, vivendo aquilo que nós aprendemos, praticando a palavra do Senhor, extraindo da palavra, amado, daquilo que Deus tem para nós. E nós praticando isso, dando fruto, vivendo a palavra, para que possamos avançar, para que possamos crescer.
Amém? Eu queria que você ficasse em pé. Em 1 Coríntios 3:11 diz o seguinte: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Ninguém pode lançar outro fundamento, amado. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto. Amado, Jesus Cristo já está lá. Ele morreu naquela cruz para que hoje eu e você pudéssemos ter livre acesso a Ele. Para que hoje eu e você pudéssemos ter uma vida transformada. Para que hoje eu e você pudéssemos viver uma vida diferente daquela vida que nós estávamos destinados a viver. E amado, existe mudança para mim e para você. Existem coisas que nós podemos fazer, maiores e melhores em Cristo Jesus. E se porventura você está aqui nessa noite, e você ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você quer fazer isso nessa noite, não estou lhe convidando a fazer parte da igreja, estou lhe convidando a fazer parte do reino de Deus. E se porventura você está aqui nessa noite, e você ainda não fez isso, levanta a sua mão, amado. Se você está disposto e disponível a viver os fundamentos da palavra e ter a sua vida transformada. Todos salvos? Mas se porventura você está aqui e você está a passar por alguma situação que você disse, não tenho mais jeito, não existe mais hipótese, amado, Jesus Cristo é o começo e o fim da sua situação. E nele nós temos hipótese. Nele sim, nós vivemos coisas extraordinárias, coisas impossíveis, amado. E se porventura você está aqui nessa noite, e você se encontra em alguma situação assim, vem cá à frente, amado. Algo que possa parecer impossível. Algo que você possa pensar e dizer assim, não tem mais jeito. Existe jeito sim, amado. Não chegou seu fim. Não é o seu fim, amado. Jesus está à porta. Jesus está com a mão estendida dizendo assim, não acabou. Sabe, quando os médicos disseram para a gente que acabou, nós dizemos não acabou. Porque a promessa de Deus vai se cumprir nas nossas vidas. Aquilo que nós sonhamos e planejamos vai se cumprir. E em Cristo Jesus tudo vai mudar. Em Cristo Jesus toda a situação vai se reverter. E sabe o que é que aconteceu? Se reverteu. E vai continuar a se reverter. E vai continuar a se reverter. E vai continuar a mudar. E vai continuar a se transformar. Porque Cristo em nós há esperança. E nós vamos crer até o fim. E nós vamos viver até o fim. Porque nós vamos provar até o fim que Deus é bom em todo tempo. Que a palavra dele dura para sempre. Que a palavra dele é viva e eficaz nas nossas vidas. Aleluia.